Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram alguns dos principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíam nestes termos: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu essa autoridade? Respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si, dizendo assim: Se dissermos do céu, ele dirá: Por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque o povo está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Minutos de Fé, na sua Naós News TV. Esta conversa entre Jesus e os fariseus se originou no instinto muito natural de preservar posições, preservar status, no caso aqui, status religioso, porque a nação israelita era uma nação teocrática, onde o que contava mesmo era o conhecimento religioso das pessoas. E quem mandava mais é quem mostrava maior conhecimento a respeito das profecias e das doutrinas veterotestamentárias. Isso. E na realidade os fariseus, com medo de perder o controle sobre a religiosidade do povo, foi logo perguntando assim: com que autoridade fazes estas coisas? Ora, é claro que essa pergunta trazia embutida um certo cheirinho de cilada, de arapuca, de milho, para atrair suas vítimas, e somente pessoas que tivessem um olfato preparado e apurado para perceber esses cheiros é que poderia detectar a verdadeira intenção dos escribas, dos fariseus e até mesmo dos anciãos, que eram os líderes religiosos, portanto, os líderes nacionais. Então Jesus, sabendo e conhecendo perfeitamente o contexto religioso e o contexto histórico da nação de Israel, respondeu de uma forma totalmente inesperada. Respondeu com uma outra pergunta, de forma fulminante, um contra-ataque terrível, que desmontou toda essa arapuca malfazeja, maligna. Ele foi logo perguntando: e João Batista? Com que autoridade vocês acham que ele falava? Com a autoridade do céu ou da terra? Porque Jesus sabia que João Batista havia ganhado o respeito por parte do povo, e que contradizer a João Batista e atacá-lo de forma frontal
diminuiria drasticamente a popularidade destes atacantes. Então eles começaram a confabular, conversar, e aí, puxa vida, se nós respondermos que é do céu, ele vai dizer, então por que vocês não obedeceram? E se nós respondermos, aí outros de lá já foi falando, se nós respondermos que a autoridade dele vinha dos homens, então o povo é que vai nos apedrejar, o povo é que vai nos jogar para escanteio e nós vamos perder o nosso posicionamento. Então viraram-se de comum acordo para Jesus e disseram, olha, nós não vamos responder nada. Então Jesus, sabiamente, foi logo dizendo, ora, se vocês não querem falar, eu também não falo. E dessa forma ele se livrou de uma formidável arapuca, e ele fez isso de uma forma não menos formidável, não menos espetacular. Jesus sabia como ninguém se livrar de armadilhas, mesmo porque ainda não havia chegado o momento dele declarar todas as suas intenções restauradoras para com Israel, toda a sua missão redentora. Não estava na hora disso. Talvez isso apressasse a sua rejeição final, ou colocasse como um grande líder, né? Porque as pessoas o admirariam. Puxa, que respostas, que palavras lindas! E aí haveria aquela procissão tendo Jesus em cima do andor, e aquela conversa que ele teve com o diabo no deserto, onde ele tinha prometido lhe dar os reinos desse mundo, caso ele o adorasse. Era uma forma de desviá-lo da sua meta, da sua grande meta de vida. Meu amado, peça sabedoria do alto. Peça a Deus sabedoria para descobrir o que você tem que fazer e qual o momento em que tudo precisa ser feito. E que Deus nos abençoe abundantemente.